Bora, meus amigos! Vai vir um episódio aí hoje muito bacana. José Bezerra, empresário aqui da nossa região, tem muita história para contar e vai gerar um conteúdo aqui especial, como sempre, convidados de grande peso, né, amigo? Peixe grande, vamos dizer aí na brincadeira. Fala um pouco aí, Carlos. Obrigado aí, mais um dia, né? Mais um dia, mais um episódio. E não poderia ser diferente, né? Temos que trazer pessoas especiais que fazem a diferença na ciência do Rio Grande do Norte com seus projetos. E José Bezerra tem um histórico que é melhor deixar ele contar um pouco, para a gente, mais do que perguntar, a gente assistir o que ele vem fazendo aí com os projetos, como professor universitário e trabalha na ciência no Rio Grande do Norte. Rapaz, diante de vocês, a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, que a concepção do mundo, o modelo mental que a gente tem que ter para o mundo de hoje está com vocês. A gente que tem mais idade pode ajudar a decodificar algumas coisas e até explicar como é que nós chegamos a sermos o que somos hoje. Agora, vocês são os chamados nativos digitais. Então, você imagina que eu entrei em contato com internet quando eu estava à volta aí dos 50 e poucos anos. E a forma que você tem de olhar o mundo, ela é uma, e você hoje é o que você foi até hoje. Então, quando eu estou entre vocês, e isso foi uma coisa que a universidade me ajudou muito, é procurar entender a narrativa, os códigos e o que é que está por trás da compreensão de cada um. Eu vejo como, quando a gente olha para isso aqui, logo que eu entrei aqui, eu fiquei imaginando, comentei até com o Alberto, o que era uma produtora quando eu fui candidato a deputado federal em 86. Você tinha umas câmeras desse tamanho, você tinha uma função, uma profissão que desapareceu, que era cabista, era o cara que carregava os cabos. Você tinha a conexão de um VT, de um videotape que ficava gravando a parte, mas não precisa ir muito longe, não. Quando vocês veem os filmes históricos dos astronautas que iam para a Lua e naquela época, todos eles levavam uma espécie de mala. Aquilo ali é o celular. É o que hoje você tem no celular e com muito maior capacidade de processamento. Então, a grande questão, e que vocês ajudam a gente, nós todos, na hora que vocês fazem coisas como essa iniciativa, vocês nos ajudam todos a pensar e entender o mundo de uma forma que ele é hoje. Ou seja, temos que ter cuidado, e muito cuidado, para não querer que a velocidade do mundo digital seja transposta para o mundo real, porque aí a sua impaciência com o trânsito, a sua impaciência em querer logo uma carreira vitoriosa passa a ser muito grande. Ansiedade, né? A ansiedade, ela vai no nível, muito boa essa palavra que você lembrou aí, Cássio. A ansiedade, ela tem o nível certo para você se levantar todo dia e ir à luta. Se ela baixar muito, você entra numa coisa terrível chamada depressão. Se ela subir muito, você entra no nível da angústia. Nos dois casos, você fica inepto. Você perde a aptidão para interagir com o mundo. No popular é errar a mão, né? Erra a mão para cima ou para baixo. E aí, o que você tem quando você erra a mão para baixo é o fundo de rede. Aí a depressão é ali em cima, você não vê futuro, acha que tem uma parede logo depois, e qualquer problema que você vê, um compromisso, um horário, você já considera alguma coisa intransponível. Essa é a depressão. Você fica às vezes perguntando, mas fulano com depressão, ele tem tudo certo na vida. A depressão é uma disfunção de um sistema eletroquímico que é o cérebro. O cérebro humano, ele funciona à base de estímulos eletroquímicos. Quando você tem uma disfunção, você entra nesse processo de depressão. E a angústia é a ansiedade levada ao extremo. A angústia faz com que você simplesmente ache que a vida já devia ter acontecido tudo e você já devia ter alcançado e devia ter chegado, e aí começa a faltar ar, porque você fica simplesmente no nível de esforço, é como se você estivesse no sprint final de uma corrida, ainda no meio da corrida. O que é que eu quero concluir com isso? A gente tem uma tendência muito grande a querer uma estabilidade. Fulano está estável na vida. Tudo que cresce na vida é instável. Todo o universo, quando você vai olhar, ele é assimétrico. Essa simetria, a estabilidade, aquelas coisas muito espalhadas, como as torres que pegam aqueles cabos e se enfiam no chão, isso tudo é ótimo.
desde que não haja mudança no mundo. Se houver algum tipo de mudança, você não tem como responder aquilo ali. E se for a mudança de um terremoto, aquilo cai. Se ao contrário, ele for capaz de flexibilizar, ele fica em pé. O que é que você, hoje a gente sente que precisa? Não adianta você se adaptar muito a toda mudança que acontece. Porque quando você se adapta, você se torna inadaptável para a mudança seguinte. Você tem que ter no seu DNA um germe da adaptabilidade. Então é o conceito dinâmico de adaptação. Não é eu me adaptar. Pronto, eu estou adaptado agora ao mundo digital, só que o mundo digital está dobrando o conhecimento da humanidade a cada 2 anos. E aí, já tem estudos que falam em 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. É. E se a gente demorar muito essa conversa, passa a ser 1 ano. É. Porque as coisas estão dessa forma. Então, há quem diga, inclusive um grande filósofo e urbanista francês chamado Paul Virilio, que deve estar batendo os 90 anos agora, ele criou, na verdade ele não criou, mas ele se apropriou de um termo chamado dromologia. Ele diz que nós vivemos uma sociedade dromocrática e pegou dromo, que é corrida em grego. Daí o nome autódromo, hipódromo. Só o Brasil que criou o papódromo. Nunca vi papa corrida. Ainda não vi. Papódromo, tem um carro também dele, tem um papamóvel, né? Talvez tenha sido essa associação. Mas ele diz que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade, é um mundo, na verdade, da velocidade. E a velocidade é cada vez maior. E os países do centro, as nações assim chamadas desenvolvidas, os países do centro, elas incorporaram a velocidade. E os países da periferia, não. Então essa assimetria de desenvolvimento faz com que você tenha uma sociedade muito excludente. Então eu trabalhei com a África há 25 anos. Eu fui e voltei da África durante 25 anos. E sei perfeitamente o que isso quer dizer. Não é que você não tenha velocidade lá. Você tem a velocidade acontecendo para elites, em bolhas. Mas, na verdade, você não tem a sociedade se desenvolvendo como deveria estar. E nós estamos hoje vivendo uma circunstância muito curiosa que evidencia isso tudo. Eu estou conectando aqui um assunto no outro, porque, na verdade, nós temos uma rede de informações hoje que toma conta de tudo. Nada é instante. Sim. Então, você veja o que é que objetivamente aconteceu. Com a pandemia, nós vivíamos em bolhas. Vivíamos em bolhas e ali protegidos. O vírus furou a bolha. O vírus furou a bolha e você hoje tem que reconhecer o seguinte: ele não está poupando ninguém. Não está poupando ninguém. E a vacina, se não for franqueada mesmo, não por gesto de compaixão, de justiça, mas por gesto de inteligência e defesa, se ela não for compartilhada para os países que não podem comprar ou produzir, as bolhas serão piores. As bolhas serão piores, elas não vão. Verdade. Não, até por isso. Por outro lado, essas bolhas também existem quando você considera, e aí é um outro pensador, e eu fico muito irritado quando vejo pensadores brilhantes, bem mais novos do que eu, não estava no meu programa ver isso, sempre os pensadores eram mais velhos. Mas hoje tem uma moçada aí. Os pensadores contemporâneos, né? E mais novos do que eu acho absurdo isso. Na internet, eu e os de WhatsApp e Twitter. O Yuval Harari. O Yuval Harari é um cara que escreveu o Homo Sapiens, escreveu o Homo Deus e as 21 lições para o século XXI. Esse cara tem 40 e poucos anos. Este cara mostra que nós estamos caminhando para uma sociedade que, por exemplo, não há hipótese de que o tecido de qualidade será sempre produzido a partir de agora no lugar em que a produção dele for mais barata, tiver menor custo. Então você não vai querer que o tecido que é produzido hoje em São Francisco da Califórnia passe a ser produzido na Nicarágua para dar emprego ao pessoal da Nicarágua. Não vai ser produzido na Califórnia. Só que você tem que, com o lucro daí, tirar uma parte para você garantir a vida do quem está na Nicarágua. Por quê? Porque senão ele vai entrar nos Estados Unidos.
Porque senão ele vai. As bolhas estão sendo ameaçadas. O caminho reverso, né? Do que aconteceu com as colônias. Aconteceu com as colônias. Agora tá. Posso lhe dizer que hoje, grande parte dos angolanos estão comprando empresas portuguesas. Angola dominou por 500 anos. Foi dominada por 500 anos. Angola foi dominada por Portugal por 500 anos. O português chegou em Angola em 1480 e poucos. E a independência foi em 1975. Então, nós nos tornamos independentes em 1822. Veja que o mundo mudou de 1822. 150 anos. Muito brasileiro também lá. Tem. Em Portugal, mas eu acho que com essa força que tem. E o que é curioso é o seguinte, é que o português em Angola, ele foi de uma perversidade inominável. Aliás, o europeu com a África... Como um todo, né? Como um todo. Saiu dividindo aquilo na Europa, dividindo aquilo assim... No papel. Isso aqui vai ser belga, isso aqui vai ser português, isso aqui vai ser francês, isso aqui é inglês. E depois juntaram, dentro dessas configurações geopolíticas, eles juntaram nações que eram inimigas há milênios. E depois dizem que aquelas pessoas brigam muito entre si. Eles juntaram que não podiam juntar. Verdade. E agora a Alemanha está reconhecendo o que fez com o africano no sul da Mauritânia e eu vi Zimbábue e Mauritânia. São coisas terríveis, né? Os portugueses, quando tiveram que sair às pressas de Angola, alguns filhos deles até hoje reclamam comigo, como é que... Mas o português colocou concreto dentro das canalizações, das tubulações das casas, para inviabilizar tudo, né? Angola foi olhada por Portugal como uma cultura simplesmente extrativista, eu tiro o que puder. E atrasaram a educação do angolano. Eu fico impressionado, porque hoje nós estamos com a educação no Brasil, sobretudo depois da pandemia, atrasada em algumas décadas. O que nós estamos perdendo. Quando você não investe em educação, você está destruindo o futuro. O verdadeiro exterminador do futuro não é aquele cara do filme, não. É o presente mal conduzido. Quando se bloqueia o acesso à educação... Você está exterminando o futuro. O que é que significa exterminar o futuro? Significa que você está entregando o futuro deste país. Eu não estou falando nem do aspecto da dignidade humana. Eu estou falando de você entregar o futuro deste país para quem tiver no domínio da educação e da tecnologia. É inacreditável. Que é reduzido, né? Que é cada vez menor. Cada vez menor. Então, essa conversa toda é para dizer a vocês que eu fico muito feliz com iniciativas como a que vocês estão tomando. Nós temos que entender a apropriação das oportunidades desse mundo que a gente está construindo, porque, Alberto e Cássio, o futuro está aberto. O futuro não é um dado. Depende do que a gente vai fazer com ele. E a gente tem que fazer isso hoje. Tem um mega empresário mundial que não gosto muito de algumas práticas dele, mas ele tem uma fala que eu concordo muito, é Elon Musk, né? Talvez ele seja o maior empresário que investe em ciência no mundo, né? Tem a Tesla, que todos conhecem, SpaceX, Hyperloop. Então são empresas que estão fazendo o que sempre fizeram, que outros fizeram, porém de uma maneira diferente. Então ele inovou, trouxe tecnologia, ciência e investiu numa coisa que a gente nota que os empresários têm medo, que é a ciência. Ele investiu nas universidades, trouxe pessoas de Yale, de Harvard e transformou as empresas. Mas ele diz uma frase seguinte, que o futuro é hoje. Que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa frase é curtinha, mas o futuro é hoje. Lá atrás, em 68, Peter Drucker, o homem da administração do século passado, ele escreveu o seguinte, escreveu um livro em que ele dizia o seguinte, esse livro não é sobre o futuro. Porque planejamento não é o que você vai fazer no futuro. Planejamento é o que você vai fazer hoje para obter o futuro que você quer. Exato. Essa que é a grande diferença. Então, o que a gente vê com relação a homens como Elon Musk é o seguinte, é que eles não têm medo da inovação. Quando eu digo ter medo, é porque a inovação ela altera as relações de poder. Como ela altera as relações de poder, a inovação das organizações ela é, por inerência, política.
E nós temos o hábito de achar que política é uma coisa e técnica é outra. Política é uma coisa e ciência é outra coisa. Professor, na sua fala, eu vou fazer aquela pergunta provocativa que fomos inspirados com o Toinho, né? Mandar até um abraço para ele. Hoje, a ciência e a inovação ela é democrática aqui no nosso país e no nosso estado? Em primeiro lugar, a gente tem que dar uma pensadinha em democracia, né? Também. Eu sou de uma geração em que eu, pessoalmente, passei 7 meses preso durante uma ditadura militar. Então, ninguém venha me dizer que precisamos de uma democracia, precisamos de uma democracia, mas não é bem assim. É assim. É assim. Liberdade é um conceito fundamental. Sem liberdade você não tem ciência, você não tem inovação. E sem liberdade você não tem, sobretudo, a dignidade. Agora, há pouco tempo eu estava comentando aqui com o Alberto que todo passo que você dá na direção da liberdade, você aumenta a sua insegurança. A perfeita segurança é a escravidão. Porque até o que você vai comer, quem decide é o dono. Então, a liberdade... E é bem polêmico, porque senão ficaria subjetivo demais para tentar compreender, né? Isso é muito claro. Então, o que é que significa liberdade, ter liberdade numa sociedade? Significa correr muitos riscos. Muitos riscos, só que vale a pena, na minha percepção. Sim. Vale a pena por quê? Porque o conflito, se você não tiver o conflito, tudo que você olhar de avanço da indústria, da ciência, você tem, no fundo, um conflito de base, de concepções. Mas aí nós estamos vivendo num país cuja a redução é de tal forma, nós estamos vivendo num país que as opiniões são binárias. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do lado diametralmente oposto. Ninguém admite que eu discuta que tem coisas boas aqui, e aqui no centro eu sou capaz de construir o que há de melhor. Com o quê? Com uma discussão, com um ponto de vista diferente. Acho que, como toda a inovação, e agora vou procurar objetivar a resposta a você, como toda inovação, ela é por inerência política, porque você altera a relação de poder. A ciência, se você for buscar a ciência lá atrás, quem ensinou o mundo a fazer ciência foi Galileu. E Galileu partiu do seguinte pressuposto: você tem 2 formas de olhar e fazer ciência. Uma é a forma dedutiva e a outra é a indutiva. A forma dedutiva, você parte de verdades pré-estabelecidas que não podem ser questionadas e você deduz a partir daí. Mas você não pode mexer com aquela parte inicial. A indutiva não, eu tenho uma livre observação da natureza, das coisas, e vou tirando inferências, hipóteses, e vou levando à prática para ver se a prática responde positivamente àquela hipótese. Isto é fazer ciência com abertura, com liberdade. Quando eu tenho restrição e um pressuposto de coisas que eu não posso questionar, eu lhe dou um exemplo, isso durante muito tempo quem fez foi a igreja. A igreja não permitia que você questionasse, por exemplo, se a Terra era ou não o centro do universo. Né? Então, Copérnico, que era cônigo, disse que não era o centro do universo, mas só deixou ser publicado o trabalho dele quando já estava no leito de morte, porque sabia que o cacete que ele ia comer era grande. Galileu levava ele e disse: rapaz, é o seguinte, ou você diz que o que você está dizendo que a Terra se move é mentira, ou você dança. E há quem diga que quando ele foi obrigado a dizer isso, ele disse lá para os cardeais: não, ela não se move não, ela é fixa. Aí na hora da saída, aí absorveram ele, na hora da saída tinha um cara assim, disse: mas se move. Ele no canto da boca disse: mas se move. Então fazer ciência é isso. Então fazer ciência, antes de tudo, ter liberdade de pensar, de olhar livremente as coisas. E você leva para a natureza a sua hipótese que você inferiu olhando com essa liberdade. É curioso que a gente vê, fulano é muito teórico. Isso é teoria. Na prática é outra coisa. Vamos lá. Teoria tem a mesma raiz da palavra teatro, que é uma visão panorâmica. A teoria é uma visão panorâmica, como o teatro permite uma visão panorâmica. Então a teoria é uma visão panorâmica que você faz da realidade
elabora determinados modelos e volta para a realidade. Então, tudo que você quiser conversar sobre organização comigo, que sou um especialista em cultura organizacional, em comportamento humano nas organizações, em inovação na organização a partir dessas premissas, tudo que você quiser conversar comigo é prático. Porque toda a teoria saiu da prática e para a prática se destina. Sim. Mas aí nós vivemos num mundo em que ficam com aquelas questões, isso é muito conceitual. Não é possível que você pratique o que antes não foi conceito. Mesmo que tenha sido por milésimo de segundo, houve um momento em que aquilo foi conceito. Mas o grande desafio, Alberto e Cássio, meus amigos que estão nos ouvindo, eu aprendi isso muito velho, queria que vocês aprendessem isso mais novo do que eu. Bem mais novo do que eu. Eu queria que vocês aprendessem e usassem o seguinte. Você só tem certeza do que diz, jamais do que é ouvido. Você não sabe o que é ouvido. É porque quem ouve e interpreta não necessariamente sua fala, né? E eu me lembro de outro cara sabido, que é Friedrich Nietzsche, que ele dizia o seguinte: para quem diz que só existem os fatos, tem uns positivistas que diziam, só existem fatos. E a gente aproveita isso dizendo, contra fatos não há argumento. Nietzsche dizia o seguinte: o que não existe são fatos, existem interpretações dos fatos. Então, esses exemplos a gente tem a toda hora. Muitas vezes, no ambiente social, o sorriso de uma pessoa para outra pode parecer sedutor e aquele mesmo sorriso pode parecer uma galhofa para outra pessoa. Depende de como esteja a cabeça. Ou até uma comunicação, né? Se o cara está deprimido... Depende da cabeça. Né? Se ele está deprimido... Você está sendo cínico comigo? Exatamente. Se ele está deprimido, a moça riu para ele, ele não acha que ela está querendo se aproximar. Acha que descobriu que ele está com aquele problema no cabelo dele. Pronto. Aí ele afunda. E, professor, nesse panorama... Excelente analogia. Não, sem dúvida. Isso é bom porque populariza a ciência, né? Mas o meu interesse é esse mesmo. A ciência, ela é popular. Exato. E a gente tivemos uma provocação de saber, por isso eu pergunto se era democrática, que nos falaram, um convidado nos falou que a ciência ainda é uma palavra muito distante da população. É como se fosse algo a ser alcançado, porém distante. E aí, por isso da pergunta democrática. Mas aí eu trago mais restrito aqui, professor. Dos atores políticos econômicos, sejam eles universidade, Estado, terceiro setor, né, Sebrae, Fierne, etc., e empresários, eles têm uma comunicação para que essa ciência seja menos distante do que hoje se encontra, ou ainda ela continua distante ainda da população? Não, continua distante, nós sabemos disso. E você veja uma coisa, a música chamada música clássica, que é música ou clássica ou erudita, sempre se associa aos trajes, às figuras empertigadas, de colarinho duro, de gravata, de borboleta, de muito silêncio, quase uma coisa assim, religiosa. Quando aquilo tudo era música popular. A música que as pessoas faziam naquela época era aquilo agora. Foi aprisionada pelos poderosos. Os reis, a igreja, ele aprisionou aquilo ali. E hoje nós temos uma enorme dificuldade de comunicação dessas hélices promotoras do desenvolvimento, enorme dificuldade de comunicação. Primeiro, nós temos a vaidade humana é uma das coisas que mais me constrange a constatação. Eu tenho amigos que são tão vaidosos e se sentem tão centrais de tudo que eles não vão ao enterro porque queria que o defunto fosse ele. É uma situação triste. Mas o cara se sente tão importante que na hora do velório ele não é o centro das atenções. Ele fica razão. Ninguém vai falar sobre ele. Ninguém vai falar sobre ele. Incrível, né? Não preciso falar sobre a universidade, mas a universidade já tem sinais de migração, já tem sinais de abertura. Mas se você for olhar numa área, inclusive, que eu participo... Só um parênteses, professor. Essa migração da universidade tem sido muito em decorrência da velocidade das informações que são produzidas e aí uma necessidade de adaptação, ou é uma migração natural? Não existe migração natural, né? A universidade, como toda instituição, ela se preserva dentro dela. O que eu lamento na universidade, durante muito tempo aconteceu e acontece, em menor grau,
É que a vida acadêmica, na vida acadêmica, as pessoas escrevem para as outras pessoas da vida acadêmica. Então, eu escrevo, você e ele somos professores, eu escrevo para ele ver como eu sou bom. Criar aquela autoridade. Olha como eu sou bom. Fulano teve tentando esse assunto, mas ele fez uma tangência e saiu. Eu fui fundo e tal, etc. Então, se escreve uns para os outros. E a sociedade está aí precisando demais, porque tem pessoas muito boas. Muito boas. O estado do Rio Grande do Norte, nos centros de produção de saberes, universidades federais, universidades estaduais, o Instituto Federal de Educação, o Senai, você tem 47 excelentes laboratórios. Quando eu digo excelentes, é excelentes. O laboratório que o Senai tem ali na Mogoveia, naquele rabo de inovação tecnológica, ele tem equipamentos ali capazes de fazer determinadas calibragens e aferições de válvula para gás, que é o único do hemisfério sul. Está ali. A gente não tem notícia disso. Então, a produção do saber e é outra coisa que se precisa chegar. Você disse um empresário. O empresário está ansioso pelo novo, pela tecnologia. Agora, um diagnóstico, assim, obviamente que a resposta não é para induzir a resposta, mas o que é que está faltando para essa comunicação estar mais próxima? Porque a gente tem notado isso aqui, que os empresários eles estão ansiosos, mas os professores, a universidade como um todo, também fala dessa distância. O que é que poderia ser feito para que isso se aproximasse cada vez mais rápido? Marcar a bola, né? Os dois precisam. Colocar a bola no meio de campo. Colocar a bola no meio de campo, o empresário dizer, ter mais claro para ele o que é que ele precisa. Entender que a administração é uma ciência, é uma tecnologia. A administração ela é a tecnologia das realizações humanas. Ponto. A administração serve para isso. Mas o que no fundo você observa é que as pessoas estão com pressupostos que eram válidos. A administração tem um pouco mais de 100 anos que foi concebida. E foi concebida numa época em que você tinha na sociedade americana ainda vivendo os primeiros anos, as primeiras décadas depois do final da Guerra Civil, que foi em 1865, e você tinha no início do século XX, 1865 para 1912, 1911, é quando é chamado os princípios científicos da administração. O que foi concebido ali foi para uma sociedade americana que naquela época você tinha uma empresa grande e tinha 4 trabalhadores. Quase 90% da economia era de autônomos. Limpador de chaminé, barbeiro, médico, engraxate, diarista, vendedor de seguro, advogado, eram autônomos. 20 anos depois disso, você tinha a US Steel, que era a grande fábrica de aço nos Estados Unidos, com um capital acima de $1 bilhão. Foi a primeira empresa a ter um capital de $1 bilhão. Você tinha a Sears, que era uma loja de um supermercado, um shopping, digamos assim, só que tudo dentro de uma loja de departamentos, como se chamava naquela época. A Sears já tinha um tamanho de base continental, 20 anos depois. E você tinha a Ford produzindo 500 mil unidades do modelo T por ano. Então você imagina o salto em 20 anos de uma sociedade basicamente agrícola ainda. Quando esses carros surgiram, era um negócio que ficava guardado. Quando era no fim de semana, você não tinha estrada, mas você botava um motorista. Por que o motorista usava farda? O motorista usava farda porque ele tinha que de vez em quando saltar, mexer no óleo, ele se sujava. Era por isso que ele tinha farda. Para virar o motor era uma manivela. Aí você tem uma sociedade dessa tendo que disciplinar as pessoas a cumprir horário, atentos em movimentos de maior eficiência, a trabalhar com um uniforme. Então tudo isso teve que ter regras, normas muito rígidas. E o próprio Taylor, que foi genial, vamos fazer justiça, mas o próprio Taylor dizia coisas do seguinte tipo: não espere contribuição dos seus trabalhadores. Eles estão ali para fazer as coisas. Ora, até hoje você vê gente dizendo nas empresas que você não está aqui para pensar, você está aqui para fazer. Até hoje, né? Até hoje. Tem um
Cara, bem conhecido, né? Só, tio Cássio, a gente já tá quase no final, só pra dar. Hoje eu só fiquei pra escutar. Tanta sabedoria que é só vamos ficar tranquilo aqui, mediando um pouco. A gente já tá chegando pro final desse episódio, então é a última. Sim. Só uma frase de um grande investidor e bancário que diz que funcionário serve para somar e sócio para multiplicar. Quando o funcionário está multiplicando, ele tem que virar sócio. Ele não pode permanecer como funcionário. Então ele segue meio que a lógica dessa época, né? Isso tudo no mundo em que você tem que considerar uma coisa muito simples. Ninguém vai se comprometer com o seu empreendimento se ele não vir no seu empreendimento futuro. Ou seja, você tem que ser portador de futuro. E esse futuro que ele ajuda a construir. Esse é que é o ponto. Sim. Esse futuro que ele ajuda a construir. Mas é isso, mestre. Em síntese, a ciência do meu entendimento, na hora em que você faz com que ele esteja dentro das organizações, o empresário a use adequadamente, na hora em que a universidade produza isso, a tecnologia é ferramental, é ferramenta para fazer as coisas acontecerem. E a administração está aí. O grande desafio da sociedade, no meu entendimento, é se tornar mais justa. Se tornar mais justa. Eu vou dar um exemplo a vocês, e com isso eu quero lhes comunicar que vou dar sossego me calando. Angola, os detentores do poder político e econômico são os mesmos, mandaram seus filhos estudarem no exterior. E o país ficou numa guerra civil que não formou professores, não formou ninguém. A educação ficou terrivelmente devastada. O que foi que aconteceu? Essa elite, os detentores do poder político e econômico, ficaram mais velhos, seus filhos voltaram do exterior preparados. Para trabalhar com quem? Para um empreendimento ser tocado por quem? A gestão ia ser feita por eles, maravilha. Mas através de quem? Não havia o engenheiro preparado, não havia o gestor, o economista, não havia o contador, não foram preparados. E muito menos a gerência intermediária. Então nós estamos hoje, nós temos que raciocinar, a questão é muito simples. O que me leva hoje a pensar e a escrever e a estar em ambientes como esses que vocês me proporcionaram, é exatamente a gente precisa disseminar mas com maior rapidez e alcance possível o nosso compromisso na construção do futuro hoje. É educação. A educação está relegada. Capacidade de pensar, do livre pensar. A cabeça aberta para o novo. Não ficarmos restritos a ter que partir para definir, de fazer ciência de uma forma dedutiva, por coisas que não podem. A ciência só avança a partir de negações do que era estabelecido e vai descobrir mais coisas. Nunca de verdade estabelecido. Boa sorte a vocês. Esse é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Professor, muito obrigado. Acho que foi uma aula. Foi uma aula. Eu fiquei aqui só escutando, amigo. Não, foi uma aula. Absorver aqui o máximo. E iremos chamar outras vezes. Mas estamos juntos. Teremos vários assuntos a serem abordados ainda. Estamos juntos. Vamos conversar mais e vamos debater. Hoje eu falei sozinho, eu quero debater mais. Sim. Porque se vocês contestam as coisas que eu estou dizendo, do ponto de vista de concordar e expandir, ou do ponto de vista de discordar, nós podemos construir muito. Vamos sair desse sistema binário que nós estamos vivendo. Sim, para concluir, já dizia Churchill, né, que a política é a arte do consenso e não do dissenso. Mas então, você só pode se buscarmos consenso na política, na ciência, na economia, todo mundo ganha, né? Exatamente. E você só pode buscar consenso se você partir de pensamentos diferentes. Sim. Então você busca o consenso. Verdade. Alfred Sloan escreve isso muito bem. Qual era o meu papel na General Motors? Era provocar o dissenso e facilitar e ajudar no consenso. Mas parece que o nosso consenso é que o programa acabou. Então é isso. Viu? Falei no começo aqui que o episódio era top, hein, Cássio? Verdade. Vai ter que trazer ele mais uma vez. Arruma essa agenda aí, vai ser um episódio de 2 horas. Sem prazo, né? Muito obrigado ao professor, ao empresário José Bezerra. Valeu, Cássio. Excelente. Papo maravilhoso para quem faz essa linha da universidade para o mercado de trabalho e de maneira teórica,
colocando tudo em prática. Então, Show. Parabéns, professor. Obrigado, parabéns a vocês. Aqui em cima, ó, tem outros episódios bem legais. E também pode deixar comentário, dar like. Não é possível que você vai dar dislike, né? Pô, mas se der dislike, com certeza porque tá sendo um nível de sucesso, porque só tem sucesso quem tem. É verdade. Parece, Ou talvez esteja deprimido. Ou deprimido. É possível. Valeu, meus amigos. Um abraço, até a próxima.